Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela Fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, ministro do Novo Testamento, semeador da Palavra do Reino. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade, a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmá-los em Cristo, uma vez que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas, e no propósito de confirmá-los em Cristo, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna, frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto nestes vídeos é no que tange a Escritura que as rege, uma vez que em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala por seu Filho amado, Jesus Cristo, e este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus santos apóstolos, uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram, quer dizer, seus apóstolos. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial prosseguiremos no exame do seguinte tema: apesar de a anterior aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada, por que então santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior escritura? Amém? Graças a Deus. Caro espectador, é o livro de Atos dos Apóstolos, livro sagrado da Nova Aliança, que relata as ações apostólicas, entre as quais a ação de pregar. E o que temos feito nesses vídeos, em todos esses vídeos, nessa nossa jornada pelo livro de Atos, temos visto e conferido pregação após pregação, no intuito de entender porque apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram texto da anterior escritura pertencente à aliança anulada. Sim, e temos ressaltado, frisado em todos esses vídeos que para entendermos o porquê disso, é necessário antes reparar para quem os apóstolos citaram o texto da anterior escritura e para que o fizeram. Sim, certamente está claro nas escrituras constantes de Atos dos Apóstolos que para quem os apóstolos citaram tais textos, ora para judeus, ora para gentios apegados à lei, chamados de prosélitos, tementes ou piedosos,
E por que, para que o faziam isso? Para revelar a todos que esperam na lei e nos profetas, judeus ou não judeus, que em Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, o Filho do homem, o Emanuel, Filho de Deus, todas as escrituras pretéritas se cumpriram. E se cumpriram, como se cumpriram? A anterior aliança, inclusive sua escritura, se extinguiram, porque Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, ele é enfático em dizer: não penseis, não julgueis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vem para destruir a lei ou os profetas, vem para cumprir, porque nenhum jota ou tio da lei ou dos profetas cairá sem que tudo seja cumprido. Entretanto, Jesus Cristo, este mesmo, após ressuscitar, em Lucas 24, declarou aos seus apóstolos, aleluia, quando da sua manifestação, dizendo: era necessário que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. E isso é importante, caro espectador, porque uma vez cumprida tais escrituras, sua vigência se extingue, se encerra, porque também em Lucas 16 está escrito: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino dos céus. Aleluias, glória a Deus. No mesmo livro de Lucas, Cristo, quando do Monte da Transfiguração, declarou que seus discípulos, naquele evento, presenciaram a chegada do reino dos céus. E não à toa, quando da manifestação do divino sobre aquela montanha, ainda que apareceu Moisés e Elias, quando o Altíssimo deu testemunho: este é meu filho amado, a ele ouvi. Pedro, Tiago e João, santos apóstolos, a ninguém viram mais, senão exclusiva e unicamente Jesus Cristo. Ele é o Filho amado e só Ele, e mais ninguém deve ser ouvido. Foi-se Moisés, foi-se Elias, foram-se a lei e os profetas. Agora é o Evangelho, a palavra de Jesus que ecoa pela boca do Filho amado e prossegue a ecoar pela voz apostólica. Amém? Nós, para confirmarmos mais essa revelação apostólica, vamos ler uma outra pregação do livro de Atos, que está em Atos 17, do verso 1 ao 9. É São Paulo e Silas numa sinagoga da cidade de Tessalônica. Vamos observar e verificar que a pregação apostólica a judeus ou prosélitos que esperavam na lei sempre era no sentido de demonstrar que Jesus era o Cristo. Aleluia. Não, eles não pregavam a lei e os profetas. Não, eles não eram promotores da lei dos profetas. Eles citavam tais textos para dar ciência àqueles que esperavam na lei dos profetas que as promessas se cumpriram. Uma vez cumpridas, estão encerradas. Aleluia. Diz Atos 17, verso 1 ao 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Atenção! Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Atenção! Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. São Paulo, Silas e demais apóstolos obreiros, quando citavam textos da anterior escritura, limitavam-se em suas pregações a discorrer sobre a pessoa de Cristo, sua morte e ressurreição,
buscando provar a judeus e prosélitos que o ungido, o Messias, o descendente de Davi, aleluia, o descendente de Abraão, o cumpridor das promessas, era Jesus de Nazaré, o Cristo. Não, os apóstolos e demais obreiros não viajavam em suas pregações em todas as passagens da anterior aliança. Não, eles se atinham ao que dizia a respeito a Cristo, para provar aos seus ouvintes, judeus ou não judeus, todos apegados à lei, que Jesus de Nazaré era o Cristo. Aleluias! Não, eles não eram promotores da anterior escritura. Eles tinham uma mensagem nova, uma doutrina nova, mas judeus e os demais que esperassem na lei e nos profetas precisavam saber que Jesus de Nazaré era o Cristo, e que nele se cumpriram cabal integralmente todas as escrituras pretéritas. Aleluia. Verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Sequer os judeus compreenderam, até que veio a pregação de Cristo e seus apóstolos, que o Cristo morreria. Eles não conseguiam entender, e até hoje eles não conseguem entender, que Isaías 53 é a profecia a respeito de um Cristo sofredor. Sim, o Filho do Homem, predito pelo profeta Daniel, é Jesus de Nazaré, aleluia, aquele que Deus não permitiria que permanecesse no Hades e que visse a corrupção, profetizado pelo rei Davi, era Jesus de Nazaré, o Cristo, aleluia, aquele do qual o Pai falou no Salmo, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Era uma alusão a Jesus de Nazaré, que o Pai, o Altíssimo, ressuscitou dentre os mortos. Jesus de Nazaré é o Cristo, Jesus de Nazaré é o cumpridor das promessas, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, é Deus conosco, é Emmanuel. E era nesse sentido que os santos apóstolos e demais obreiros, pregando a judeus e não judeus que esperavam na lei, anunciavam o Evangelho, citando a anterior escritura, para que eles soubessem, para que eles despertassem, para que eles percebessem que fielmente cada texto daquela aliança se cumpriram fielmente no Salvador. E isso era todo um esforço apostólico, a ponto de São Paulo, como judeu que era, aproveitar-se disso e com todo carinho ir à sinagoga e com todo carinho, autoridade e conhecimento procurar revelar aos seus concidadãos judeus e demais prosélitos que Cristo Jesus, Jesus de Nazaré, era o Cristo. Esse era o esforço apostólico quando citavam escrituras pretéritas. As escrituras pretéritas das quais eles se valiam eram aquelas que diziam respeito ao Cristo. Somente estas lhes bastavam, porque elas eram suficientes para o propósito que Deus tinha dado a eles, a anunciar a Israel em Jesus o perdão dos pecados e a ressurreição. Aleluias! Prossigamos, verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Havia gregos piedosos, olha aí, gentios apegados à lei, que criam e esperavam na lei. E muitos dos judeus que estavam na sinagoga, e muitos dos piedosos gentios que estavam na sinagoga, ouvindo a pregação apostólica, passaram a juntar-se com São Paulo e Silas. Veja que passaram a congregar com Paulo e Silas, a prestar atenção onde Paulo e Silas estavam, para lá congregar com eles e ouvir a palavra. Veja, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres.
Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, que coisa terrível, ajuntando a turba, a multidão em confusão, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Veja, caro espectador, como a religiosidade humana tem limites. São Paulo declarou que a religiosidade não tem poder contra a sensualidade, não tem poder contra o pecado que opera dentro do homem sem Jesus. Essa fraqueza diante do pecado não é peculiar apenas àqueles que esperam na lei. Não, é peculiar a todos e quaisquer povos que pratiquem qualquer religiosidade que seja. Toda religiosidade deve ser respeitada, porque na verdade em toda forma de religiosidade o homem procura ter uma vida de temor e apego ao divino. Entretanto, isso não basta e nunca bastou contra o pecado que habita dentro do homem sem Cristo, que domina o homem sem Cristo. Por isso, por mais religiosos que fossem, tais judeus cometeram esse absurdo. Tais judeus, porque é bom lembrar que outros judeus, ouvindo a pregação de São Paulo, se converteram. O Evangelho não é contra Israel, o Evangelho não é contra nação alguma, povo algum, religião alguma. O Evangelho é anúncio divino de vida, perdão de pecados, certeza de vida eterna, ressurreição de mortos. Aleluia! Poder de Deus na terra para que o homem tenha uma vida nova, sem pecado e sem trevas a dominar sua mente e seu coração. Quantos tão sinceros, tão apegados a religiões e escravos do pecado, não conseguem se dominar, escravos do pecado sexual, escravos do pecado patrimonial, escravos do pecado do ódio. Pessoas religiosas das mais diversas religiões, tão sinceras em sua religiosidade, mas sem poder dominar o pecado que as escraviza. Foi o caso destes judeus. Apesar de religiosos, se juntaram à malandragem, diz o texto. Se juntaram à malandragem, causaram confusão. O texto é claro, assaltaram a casa de Jasson. Que coisa terrível. Essa fraqueza é própria de toda e qualquer religiosidade. Toda e qualquer religiosidade deve ser respeitada, mas toda e qualquer religiosidade não é capaz de destruir o pecado que está dentro do homem. Só Jesus Cristo salva. No versículo 6, porém não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem, atenção, contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Caro espectador, como os ouvintes do Evangelho sempre distorceram a palavra apostólica. O Evangelho não é uma insurreição contra as autoridades da terra, até porque no Evangelho Cristo sempre se revelou como sendo rei de outro mundo, do reino celestial. O meu reino não é deste mundo. Aleluia! Eu sou das coisas de cima, vós sois das coisas de baixo. Foi isso que ele declarou diante de judeus. Aleluia! O meu reino não é deste mundo, mas veja a palavra apostólica sendo distorcida. O Evangelho não é contra a lei, o Evangelho não é contra Israel, o Evangelho não é contra nenhum povo, o Evangelho não é contra nenhuma religião, o Evangelho não é religião, o Evangelho é vida, é comunhão com Deus, é ter o Espírito Santo morando dentro de nós. O Evangelho, aleluia, não é estar sobre uma regra, sobre um manual de regra, um manual de
fé. O Evangelho não é uma lei. Aleluia, o Evangelho é vida, é convicção, é conhecimento de Deus na alma pela presença do Espírito Santo em nós, é o conhecimento de Deus iluminando nossa mente pelo Evangelho da graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, fazendo-nos capazes de imitar as obras de Cristo, de andar nas pisadas do crente Abraão. Aleluia, glória a Deus. Mas apesar disto, muitos não entendem e distorcem a palavra, dizendo que somos contra algum povo, algum credo, algum livro. Não. Seja qual for o teu Deus, teu livro sagrado, seja qual for tua religião, não estamos aqui para te ofender, estamos aqui para te dizer que Cristo cumpriu todas as promessas, que Ele é ungido e enviado por Deus, Ele é mais que um profeta, Ele é mais que um milagreiro, Ele é mais do que um mestre, Ele é a personificação da vida eterna, Ele é Deus conosco, aleluias. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson, verso 6, e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Desta vez, São Paulo e Silas escaparam da prisão por pagar a fiança, ao que tudo indica. Porque ainda não era chegada a hora de eles precisarem dar sua vida pelo Evangelho, como, por exemplo, São Paulo mais tarde faria. Aleluia. Caro espectador, mais um texto revelando o esforço apostólico para convencer judeus e gentios que esperavam na lei dos profetas, para convencê-los que tudo que estava escrito na anterior escritura se cumpriu integral e fielmente em Jesus de Nazaré. Esse era o trabalho apostólico. Porém, quando os santos apóstolos estavam diante de gentios que não esperavam a lei dos profetas, não confiavam na lei dos profetas, sequer a conheciam, os santos apóstolos e demais obreiros se limitavam a anunciar o Evangelho, provando que nenhum povo precisa ser iniciado na lei e nos profetas para depois conhecer a graça de Deus. Sequer os judeus precisam da lei dos profetas para serem salvos, mas os apóstolos citavam tais textos a eles para que eles soubessem que a esperança deles já tinha se cumprido em Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Agora, na nova aliança, apóstolos, demais obreiros, agora na nova aliança, os descendentes da fé apostólica anunciam o Evangelho da graça de Deus a judeus e não judeus, porque isso é que lhes basta para a salvação por meio da graça de Cristo, bastando a todos crer em Cristo e no seu santo Evangelho. Aleluia. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seja qual for o seu mediador, seu templo, suas obras religiosas, não importa, com todo respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus, venha crer em Jesus Cristo, no seu livro sagrado, o Evangelho da graça de Deus, porque isso agora é o que nos basta para conhecermos a vida eterna, para recebermos o Espírito Santo e para não sermos religiosos, mas sim templos e morada de Deus na terra, até um dia morarmos com Ele. Amém? Graças a Deus.